Jó 31 a 33. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança, do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso, não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio, para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então, semeie eu, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então, moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou, se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado, por não ter coberta. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros. Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta. Então, caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, a quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem. Se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente causei a morte aos seus donos. Por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então, se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Bozita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem,
e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso, devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião. Porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Ele o repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma, a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida, aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não deis à cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. 2 Coríntios 3. A excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos dele se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Salmos 43. Desejos pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Provérbios 22 versículos 8 e 9. O que semeia injustiça cegará mares, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.